Ei, dona Natureba, tudo bem? Você me ouve bem? É? Dá um sinalzinho de que você está me ouvindo bem. Ah, ótimo. Tá bem. Ok. Ih, você tá deitada. Peraí, então, peraí. Tudo bem? Peraí. Tudo. Bom dia. Bom dia. Como você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Me recuperando. Vou aqui enviar para os nossos amigos, para eles poderem participar. Não sei como é que está, não é? A agenda agora deles, né? Bom, aqui no Japão, o pessoal, a maioria tá trabalhando, né? Isso, exatamente, né? Acho que na sexta-feira aqui tem bastante gente que tá folgando. Ah, é? Uhum. Eu tô aqui. Porque como as empresas de peça automobilística tá folgando na sexta. Sim, então aqui, eu estou enviando aqui para os nossos amigos. Aí você, se puder enviar também nesse aviãozinho, Aí, coloco aqui no aviãozinho. Vamos isso, lá. e envia a mensagem aí para os seus amigos, Tá, vamos por aqui. tá bom? Uhum. O nosso canal aqui do Fórum, ele é novo, né? Então as pessoas ainda não conhecem ainda Uhum. o Fórum. Oi, olha só. Bom dia, Robson. Robson é meu primo, está em São Paulo, tem 2 filhos. Robson, é uma ótima oportunidade de você ouvir o relato aqui da mamãe Natureba. Quem sabe você não adota aí esse estilo aí com os seus bebês, né? Olá, Mário, como vai? Bom dia. Bom dia para nós, né? Bom dia para nós. Para eles, boa noite. Exato. Aqui a gente já está na quarta-feira, 9 da manhã. Aqui o canal do Fórum ainda é novo, né? E essa semana a gente vai estar fazendo aí uma série de lives pré-fórum. O fórum começa segunda-feira. E uma das temáticas é justamente o unschooling, né? Unschooling, a Homeschooling. desescolarização, isso. É porque nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas se viram aí numa situação que jamais imaginaram, né? Então, aulas online e os pais tendo que se desdobrar para realmente ficar com as crianças e fazer as tarefas. Então, a gente viu um monte de relato aí de pais surtando, professores surtando, né? Porque foi uma situação bem atípica mesmo. Ninguém imaginou, não é, que a gente pudesse realmente estar nessa situação. E aí, tive a ideia de conversar realmente com mamães como a Stephanie, para contar um pouquinho da trajetória dela. Eu conheci a Stephanie através, trouxe aqui até o livro, né, do Dr. Juliano Pimentel. Esse livro é fantástico, Yoga para Nossa, yoga e saúde. assim, ele traz alguns conhecimentos aqui que eu achei fantástico. Ele fala do ego, ele fala de muita coisa interessante. E o Juliano, ele é um adepto também à alimentação mais saudável. E é por isso que a gente se conheceu, né? Foi. Exatamente num jantar que foi promovido ali em Comaki.
E a Stephanie foi responsável ali pela alimentação, porque tinha que ser uma alimentação controlada. O Juliano é celíaco, né? Mas o mais interessante também, Stephanie, é que se você parar para pensar, o Juliano também. O Juliano, ele só adotou uma vida mais saudável Por conta quando da ele, doença. exatamente, quando ele descobriu que ele era celíaco, não é? E aí ele teve que mudar tudo, não é? O seu hábito, a sua forma de se relacionar com a alimentação. Bom dia, Vanessa. Tá aqui também, Oi, Mário. Vanessa, bom dia. Vanessa aqui de Sejam Suzuka também. bem-vindos. Que legal, né? Então, o que que a gente percebe? A gente percebe que às vezes vem uma adversidade que a gente pensa que é o fim do mundo, né? Porque Verdade. o Juliano conta que quando ele descobriu a doença, ele ficou muito abalado e ele já estava cursando medicina. Mas olha que maravilha, a doença obrigou ele a mudar o estilo de vida e também hoje ele é o doutor aí do jejum intermitente. Uhum. Bom dia, Sara. Sara é psicóloga ali de Toyohashi. Muito bom dia. Bom dia, Sara. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Por isso que eu estou muito feliz da Stephanie estar aqui. Muito obrigada mesmo, Stephanie. Eu sou uma fã do seu trabalho, sempre Obrigado. Também sou uma fã do seu comentar. trabalho. E a gente sempre queria fazer alguma coisa junta, né? Verdade, é verdade, né? Chegou a oportunidade. Que bom, que bom. Tudo no tempo certo, né? As Tudo coisas no tempo certo. no tempo certo. Então, primeiro de tudo, Stephanie, até para o pessoal, né, que está aí. Eu sou a Vanessa. Oi, Vanessa! Sim, a Vanessa está sempre ali comentando, né, ali os nossos posts. Bem-vinda, Vanessa! Então a gente tem uma amiga em comum, olha aí. Temos, temos. É. Então eu quero primeiro para as pessoas entenderem, né, como foi então a sua trajetória. Você disse que já está aqui no Japão há muitos anos e as pessoas no Brasil têm uma ideia de que aqui é tudo natural, o japonês tem uma alimentação toda balanceada, mas a gente sabe que não, né, Stephanie? Com toda a ocidentalização, a alimentação Uhum. japonesa também mudou bastante, né? Mas eu quero primeiro que você conte, né, para as pessoas como foi essa trajetória, tá? Como Uhum. que você passou como empreendedora, como mãe, e depois para a gente falar como se deu a mudança de hábitos alimentares que envolveu toda a família. Uhum. Em 2012, né, logo depois do tsunami, a gente resolveu voltar para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu também comecei a trabalhar com alimentação, porque eu sempre trabalhei com alimentação. Desde os 17 anos, eu trabalhei com alimentação. Então, Uhum. chegando no Brasil, eu falei, bom, eu sempre pensei assim, em qualquer lugar que eu vá, eu consigo fazer alguma coisa. Porque fazer comida, todo mundo precisa comer. Então, vender comida é uma coisa que, sim, em qualquer lugar do mundo que você for, você vende comida, né? Então, eu fui para o Brasil e aí eu comecei a trabalhar com buffet e com sushi. Abri uma cafeteria, estava dando aula de culinária e, assim, estava com uma vida bem corrida. E fiquei 1 ano e 2 meses só eu e as crianças. São 4 crianças, né? Aqui no E Japão. isso, aqui no Japão são 4, né? Uhum. E um tá no Brasil. E com aquela correria das crianças e de querer empreender, de querer fazer, de querer dar conta do recado, de tipo, não, eu tenho que dar conta do recado, eu preciso dar conta do recado, é uma coisa que eu tenho que fazer. E a minha vida estava muito corrida, muito doida. Eu dormia tarde, acordava muito cedo, tinha muito estresse por estar sozinha, porque assim, no Brasil, eu fiquei 10 anos direto no Japão, sem voltar para o Brasil. E quando eu voltei, eu encontrei uma realidade diferente. E a gente também, como mulher, sofre um pouquinho, sabe? Quando você está sozinha, por que que tá sem marido, por que Uhum. que você tá sozinha? Meu filho já era moço, assim, já praticamente um adulto.
Então, as pessoas às vezes confundiam meu filho com o namorado, sabe? Então, era uma coisa assim, bem. É uma coisa bem. Era estressante. Para mim, foi bem estressante esse fato de estar sozinha e tudo. E cuidando das coisas. E nessa época, o Davi, o meu filho número 3, ele sempre foi gordinho. Sempre ele foi gordinho, assim, fofinho. E todo mundo achava bonitinho, e eu também achava bonitinho. E ele cresceu no meio dos doces, cresceu no meio dos bolos, dos salgados, das guloseimas. Que afinal de contas é o seu trabalho, o que você Era o meu fazia, trabalho. né? Sim, sim, era o meu trabalho. Então, assim, tudo que sobrava, eles comiam. Tinha brigadeiro, comia brigadeiro. Tinha bolo, comia bolo. Tinha coxinha, comia coxinha. Então, foi assim que foi criado. E só que ele mesmo, ele pela personalidade dele, ele gostava de comer. Sempre foi assim. Ele gosta de comer. Hoje já é um adolescente que gosta de comer, né? Porque tem a outra que ela já é mais tranquila. Ela não come um pedacinho, já se satisfaz. Para você ver como muda, né? É a mesma criação, mas Mesma criação, mas muda. São todos diferentes. sim. E nessa época eu resolvi levar o Davi numa nutricionista. E ela pediu os exames, tudo. E no exame acusou que ele estava com colesterol alto. Hello, a gente tem aqui painelistas, hein? Gisele, Robert, muito bem-vindos. Bom dia do O Robert Japão. também é meu amigo lá de Ogaki. Robert, ele será um dos painelistas do painel de desescolarização. E a Gisele, muito obrigada, Gisele, autora do livro Sara e Sua Turma. Ela também vai fazer parte do São painel. professores, né? Isso, doutores. Muito Isso. obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, e daí foi feito o exame de sangue e constou que ele estava com o colesterol alto, a diabetes já estava 130, 140 já. Então estava bem alto e ela falou: mãe, você tem que tomar cuidado agora, porque ele estava com 9 anos na época, né? Aí ela já passou para um médico, para uma pediatra, e aí a gente começou a trabalhar essa parte com ele. A pediatra foi bem sincera. Ela falou: olha, se ele entrar na adolescência diabético, ele vai ser um adulto diabético. E ele tinha quantos anos? 9 anos. 9 anos? 9 anos. Foi bem precoce. E só ele apresentou esse quadro de diabetes? Só ele. Né? E como a família do meu marido tem pelo lado dos avós, tanto paternos como maternos, com diabetes, assim, casos graves na família, foi um fator muito preocupante. Aí, mas a médica, ela também tem assim, um conceito bem natural, e ela falou assim, olha, porém, se ele fizer uma dieta alimentar, se ele mudar o estilo de vida, ele vai ser um adolescente normal e entrar na vida adulta normal. E deixa eu perguntar para você prosseguir, né? Você acredita que se você não tivesse tido essa questão da saúde do seu filho, o seu estilo teria mudado? Não. Não, né? Não. Ao que parece, a gente muda a força, né? O universo faz isso, né? Muda. Né? Se não fosse, porque eu acho que até quando é com a gente mesmo, eu acho que a gente resiste um pouco, sabe? Exato, Mas quando é com filho, a gente já é mais radical. Então, passamos para a reeducação alimentar. No começo, eu separava as coisas. Isso aqui é do Davi, dentro da geladeira. Isso aqui é do Davi, isso aqui é nosso, isso aqui é para ele, isso aqui é para gente. Só que eu vi que isso não ia funcionar. Porque daí ele chorava, porque ele queria comer as outras coisas. Mas então, você tinha uma alimentação, um estilo normal, de vida como todo mundo. McDonald's, fast food, muito açúcar. Suco, refrigerante, pão. No Brasil a gente come muito pão com presunto e queijo, pão com mortadela. A nossa alimentação, a gente já nasce, não é? Olha aí a caneca, eu quero uma caneca natureba. Então a gente já nasce aí com estilo totalmente deturpado mesmo, que é o normal. Que é o normal. Na verdade,
Entre O normal de aspas, né? hoje, né? É o Dessa normal de hoje. realidade agora. Exatamente, exatamente. Então, era comum. Aí você manteve com os outros e só ele, então Tava você procurou mudando, mudar. isso. Aí, como na época eu tinha uma cafeteria e essa cafeteria era de uma nutricionista, e daí eu assumi a cafeteria, a gente já tinha uma linha já voltada para o saudável, né? Que eram salgados integrais, o suco verde, doces sem açúcar, tinha assim, doces para diabéticos. Então a gente já tinha uma linha mais voltada para isso. Ah, certo. E aí, só que ela comprava as coisas, né? Ela comprava as coisas e revendia. Aí eu fui fazer cursos para aprender a fazer, para poder eu mesma produzir e vender, e aí fazia também para casa. Então foi assim que a gente começou. Então você começou aos poucos mudar o estilo dentro da sua própria casa. Dentro da minha casa e dentro Ó. do negócio também. Porque foi bem radical a minha decisão em relação a fazer doces, né? Porque eu amo trabalhar com doces, sabe? Sim. Eu amo trabalhar com doces. Assim, eu gostava muito de trabalhar com açúcar. Fazer bolo de casamento, fazer bolos assim de aniversário de 15 anos, pasta americana. Eu amava. Puro açúcar. Puro açúcar, né? Puro açúcar. Então, Bem-vinda, Karine. Karine do Paraguai também, uma das painelistas do Homeschooling. Muito bem-vinda. Bom dia aqui do Japão. Bem-vinda, Karine. E aí, quando ela falou, não, dele é pré-diabetes, então açúcar é uma coisa que você vai ter que cortar da vida de vocês, né? E aí eu tomei a decisão que eu não iria mais fazer bolo. Eu ia parar. E aí era o seu sustento, vamos dizer assim, né? Se você parasse de fazer isso, como ficou a renda, né, de vocês? Então, desculpe. Boa noite. A gente tinha duas fontes, assim. Tinha a cafeteria, né? Como a cafeteria já estava com um lado mais saudável, para mim foi ótimo. Porque daí eu pude pegar mais forte nessa parte. Né? Você intensificou, então, isso, não é? Isso. E a outra renda que eu tinha na época, que eu estava lá, era sushi. Ah, tá. Aqui também já é mais natural. Mas ele não gosta de peixe cru. Ele não gosta. Então, sushi era uma coisa que, sim, que ele não comia tanto. Então, eu peguei mais forte nas duas áreas, que foi sushi e a parte da alimentação saudável. E daí o bolo e doce eu abandonei. E aí você começou a pensar em outras receitas, né? Porque eu lembro que lá, quando nós fizemos o coquetel com o Juliano, tinha sobremesas deliciosas, não é? Sim. E aí, pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, depois ela vai deixar aqui a fanpage do Natureba Japan. Ela faz tudo, faz até sorvete com inhame. Então, sorvete com inhame é a coisa mais fácil que tem para fazer, gente. Então assim, ela faz uma biomassa com inhame que usa para tudo, né? O inhame, assim, eu uso ele no lugar do leite condensado. Bom dia, então, do leite condensado, e a gente vai... A Vanessa como fez um bolo. Leite Vanessa, condensado de inhame? Leite condensado, doce de leite de inhame, dá para fazer muita coisa. Olha aí, eu tenho uma amiga aqui, que eu não vou dizer quem é, que adora um creme de leite, doce de leite. Então, olha aí, tem solução. Sim, a textura, a gente consegue uma textura parecida, né? Porque, assim, o desafio para mim era fazer coisas parecidas com as convencionais. E que tivesse um sabor similar também, né? Tanto visualmente como no sabor. Porque criança escolhe muito o que come. Criança escolhe muito o que come. Então, assim, a pessoa que mais provou da minha comida, que é mais meu cobaia, é o Davi. E ele prova e ele fala, isso tá bom, isso tá ruim. Esse daqui, esse aqui dá pra enganar, ele fala. Então... E como foi a aceitação dos outros, né? Porque eu fico imaginando essa minha amiga oferecendo, olha, eu tô trazendo para você um doce de leite de inhame, e a cara que ela faz, né? Então, na verdade, a gente não fala, né? Sabe? Não fala. Não fala. No começo você não fala.
Você Ó, põe na mesa. o Robert está perguntando, what is naked cake is? Robert, please, is É, é um bolo pelado, Robert. normal cake, yes, but é um bolo pelado. É um bolo pelado. Literally bolo pelado. Sem cobertura, isso mesmo, Vanessa, obrigada. O Robert, que é americano, né, pessoal? Está no Japão aqui há muitos anos e fala português, Fala porque português, fala trabalhou espanhol. em escola brasileira, então é poliglota, né? Muito obrigada, Robert. I see, yes. Ok, Stephanie, por favor. Então, a gente, assim, normalmente não, eu não falo. Ah, isso aqui é maionese de inhame, Entendi. sabe? Eu deixo na mesa e eles comem, daí depois eles perguntam o que é. O que é Uhum, isso que você fez agora, né? uhum, Então, mas assim, normalmente a gente vai introduzindo aos poucos. Não adianta querer fazer uma mudança radical. Tem que ser aos poucos. Aquilo que, se for, né, que for criança, aquilo que a criança gosta, vai transformando um ingrediente de cada vez, vai mexendo em uma coisa de cada vez, até que o paladar da criança se acostuma. Porque o açúcar, ele é viciante, é, né? é. O açúcar, ele é viciante. Então, quanto mais Açúcar, ela farinha, come, refinados, isso. no geral. Quanto mais come, mais quer comer. Então, e modifica também o paladar. Fica Uhum. com o paladar viciado, só quer comer aquilo. Pode ver criança que come doce, eu sinto com a Yuna aqui. Quando ela come muito doce, ela não come comida. Ela não aceita comida. É Uhum. uma coisa normal de toda criança. Porque não é porque a gente tem esse estilo de vida que, tipo assim, ninguém come doce mais. Ninguém come. Não, não é nada tão radical. Não é radical. Isso é bom, Não. né, Stephanie? Não ser tão radical, porque tem pessoas que se tornam muito radicais. Isso é uma coisa também que o André, que é um dos painelistas também, junto com o Robert, do painel de desescolarização, ele levanta, né? Quer dizer, não é porque eu assumi esse estilo, eu assumi essa bandeira, que eu vou, então, obrigar todos a, Uhum, a assumirem a mesma bandeira. Então, cada uhum, um conhece a sua realidade e sabe, não é, como deve uhum. se adaptar. Então, é dar a liberdade para que as pessoas tenham esse poder de escolha, né? E o que você me disse também que até cosméticos, né? Você faz natural, shampoo, foi shampoo que você disse? Na verdade, shampoo, às vezes eu fico um tempo sem usar shampoo, aí eu lavo com bicarbonato e depois Uau. passo vinagre de maçã, né? Porque Gente, teve olha uma só! época, meu cabelo caiu, aí ficou um buraco aqui na minha cabeça. Eu já quero E essa receita. todo shampoo que eu usava dava casca na minha cabeça. É. Aí eu falei, acho que tem que dar né, tirar um pouco desse produto químico. Uhum. Aí eu vi na internet, falei, vou fazer, vou experimentar. Aí eu Uhum. fiz e deu super certo, ficou bom. Foi uma coisa que. Aí meu cabelo começou a crescer de novo, o buraco tampou, ficou Uhum. super bom. E Olha, a aí Vanessa tá falando que a maionese de inhame é deliciosa. a Vanessa já comeu várias coisas, né, Van? Já, a Vanessa. Então, quer dizer, hoje como é a rotina da sua família, Stephanie? Fala um pouquinho, como é que está sendo essa rotina? Eu vi que você tem uma horta, não é, em sua casa, eu acredito que a gente vai retomar esse processo lá da época das nossas avós, não é? Onde tudo que a gente precisava estava no quintal. Uhum. Eu não sei por aí onde você está, mas, por exemplo, a gente está tendo dificuldades de encontrar aqui em Osaka farinha, fermento e até uma coisa que eu não sei se está faltando por aí, extrato de tomate. Então a gente está tão habituado a encontrar Uhum. tudo no mercado e a gente esquece que tudo isso vem da natureza, né? E a gente mesmo Uhum. poderia estar produzindo. E eu sei que você tem esse estilo de bem natural, de recorrer tudo ao seu quintal. Então fala um pouquinho para a gente como é essa sua rotina. Então, isso foi um projeto, foi um sonho, né, de acho que uns 3 anos atrás, que era ter uma horta em casa.
Só que assim, a gente fica pensando, ah, vai ter um momento que eu vou ter uma casa maior, que eu vou ter um quintal maior, que eu vou ter um espaço maior. Aí eu Espera as melhores começo. circunstâncias, Sim, né? sim. Aí eu começo. Só que, na verdade, dá muito trabalho. Então, se começar aos poucos, começar no apartamento, começar em casa, com pouquinha coisa, a gente vai se habituando a cuidar e aí vai aumentando, né? Uhum. Vai plantando mais coisas, vai fazendo mais coisas. Mas, a princípio, eu comecei a plantar dentro de garrafa PET. Eu fiz uma horta vertical, né? Uhum. E aí Dentro de casa. planta na varanda, assim, onde pegava sol. E comecei a plantar algumas coisas ali. E a fazer a compostagem, que é, né, guardar o resto dos vegetais, as cascas, né? Tudo aquilo Uhum. que eu não uso, colocar dentro de uma caixinha. Aí eu comprei minhoca, terra e deixei lá. E as minhocas, elas vão transformando aquilo em adubo. Na Uhum. verdade, eu queria mesmo me livrar do lixo, porque como eu como muito vegetal, estava saindo muito lixo. E eu precisava me livrar daquilo de uma forma mais ecológica. Então, até a questão do lixo, porque, olá, bom dia, Carla, muito bem-vinda. Carla, que é nutricionista, muito A bem-vinda. Carla morava aqui em Suzuka Ah, também. é? Que Isso. legal, Agora ela está no Brasil, ela é minha amiga também pessoal. Bom dia, fantástico. Carla. Então, na verdade, até a produção de lixo vocês diminuíram, né? Porque Diminuímos. é interessante. Diminuímos. Na verdade, sim, eu tenho uma meta de diminuir mais ainda. Mas com as crianças é difícil, sabe? Uhum. Porque a gente consome muita coisa, então com eles é mais difícil. Uhum. Diminuir lixo, porque em casa são 5 pessoas, né? De final de semana, 6. Porque de final de semana meu filho mais velho vem. Certo. Então, e eles comem muito. Não comem Imagina, pouquinho, comem muito. Comem imagina demais. 5 filhos, gente, mas ela e o marido, tem um marido agora, Isso. né? Então, 7 pessoas, é muita, muita alimentação mesmo. É. É panelão. Aqui em casa é tudo de panelão. Que legal, que legal. E o que que você tem na sua horta que você vai lá e pega? Vocês comem carne, não? Eu não como carne, Certo. mas o resto da família come eventualmente, quando eu faço. Não, quando Uhum. eles querem comer, eles pedem, eu faço, né? Mas Certo. assim, na semana se come menos carne e mais verdura. É Panelão, é panelão panelão, você delícia. sabe, né, Carla? Panelão. É tudo de Legal. bastante, nada de pouquinho. Então, o consumo de carne é no máximo 2 vezes por semana. Certo. No máximo 2 vezes por semana. E assim, mais carne branca, carne vermelha desde o final do ano, que eu não compro. Meu Uhum. marido também não quis mais comer carne vermelha, então ele ficou um tempo sem comer carne, mas como ele come muito, eu não dou conta de fazer, sabe? Assim, só Entendi. sem carne. Então, final de semana ele quer comer alguma coisa mais pesada. Mas É hoje ele sente a diferença. Quando ele come carne, ele sente a diferença é porque a no digestão organismo. muda, né? Fica bem lenta, né? E Muda ele bastante. É. muda. É, a energia muda também, né? Quando você A come Carla tá mais falando vegetais. tudo delicioso. Eu sei, Carla, gente, eu experimentei uma vez e realmente tudo maravilhoso. Realmente não precisa falar que é natureba, que não tem isso, não tem aquilo, porque o sabor é fantástico. E não tem essa questão, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não vou adotar esse estilo porque ele vai encarecer demais, né, o meu orçamento. E é pelo contrário, né, Pelo Stephanie? contrário. Pelo Aham. contrário. Então, hoje aqui na horta eu tenho assim, os temperos, salsinha, cebolinha, coentro, manjericão. Tem 2 tipos de manjericão, alecrim. Aí tenho flor comestível, tenho Flor alface. comestível? Como assim? É que Tem. a Vanessa falou, eu comi o bolo com flor e tudo. Foi. Que legal. Oi, Wagner. Wagner também de Guma, vai ser um dos palestrantes do painel EAD de quinta-feira. Muito bem-vindo, Wagner. Foi. Então, temos rúcula, agora tem Ai, bastante abóbora. é, Plantei acho que uns 3 tipos de abóbora. Consegui um pé de taioba, estou esperando ele crescer, porque era o meu sonho ter uma taioba aqui no Japão. Você sabe o que é gente, taioba? perdoe, eu já ia falar, perdoe-me a ignorância, mas eu não sei o que é taioba.
Taioba, ela é parente do inhame, né, da mesma família do inhame, mas as folhas são Olá, comestíveis. folhas comestíveis. Isso. As folhas são comestíveis, é muito rica em vitamina. Tem um verde muito lindo. Eu gosto da taioba porque, em relação à couve, o verde da taioba é muito mais intenso quando a gente vai fazer. Você lembra, acho que do Juliano eu fiz panqueca de couve, Eu que é verdinha, era um rondelli. tinha tanta coisa gostosa ali, a gente estava tão ali. Olha só, o Wagner falou, precisa provar pizza de taioba. É Olha, bom, né? ele sabe, então ele já Não, conhece. Carolina, não faz assim. Muito bem, Wagner. Eu vi que ali, eu lembro, é que já faz um tempinho, né, Stephanie, mas eu lembro sim, tinha muita coisa gostosa, um sabor realmente que não deixa nada a desejar com, né, com o que é feito comumente, Porque mas eu assim, a lembro que natureza, tinha, ela é muito sábia, né? é Ela tem verdade. cores muito lindas, tem sabores muito lindos. Então é Eu uma lembro de questão. um doce, Eu eu não não sei lembro se que doce que eu fiz no Juliano, hein? eu não sei se tinha blueberry, alguma coisa assim. Ah, a torta de castanha. Ai, mas estava divino. É o Olha quem cheesecake. tá aqui, a Su Verri, que é uma das painelistas do painel de desescolarização. Bem-vinda, Su, muito bem-vinda. Olha, tem aqui Bem-vinda. vários palestrantes, bem-vindos, pessoal. Esse é um assunto bem gostoso Bem de legal. Mas discutir. você sabe o que eu percebi, né? E aí, depois se a Su, o Robert, né, a Karine, a nutricionista que estiver aqui, eu percebi o seguinte: a gente recebeu o relato. Oi, Su! O relato de um pai que adotou, não é, a desescolarização com o filho, e ele me conta justamente que tudo começou com a mudança no estilo alimentar. E eu até perguntei para a Su, perguntei ali dentro do grupo, a gente tem ali com o Robert, né, com o André, será que as pessoas que têm um estilo mais natural também, esse estilo acaba influenciando na educação? Porque eu percebi isso na fala desse pai, né, que deu o relato, pediu para não se, para a gente não mencionar o nome dele por várias questões, mas ele conta que assim o processo dele escolher a desescolarização para o filho, e o filho hoje tem 7 anos, mas nunca foi à escola, sempre ficou com eles. Eles moram numa chácara, eles moram junto à natureza, assim como a Su, que tem 2 filhos adolescentes. Esse estilo mais saudável aparentemente faz com que você replique isso por todas as áreas da sua vida. Você sentiu que aconteceu com você, Stephanie? Você Senti sentiu? sim. Porque assim, a gente começa a perceber o mundo de uma outra forma, sabe? A gente começa, eu falo assim, que é sair desse sistema, né? Sair do sistema. Porque a gente nasce nesse sistema, onde você tem que ir para a escola, a mulher tem que trabalhar fora, ela tem que ter uma profissão, ela tem que ser... Pega a outra cadeirinha, daí você vem, pega a sua. A mulher, ela tem que ser melhor do que o homem. A gente está numa época que é assim, a mulher tem que ser melhor do que o homem. E a gente tem que provar isso pra gente, pro mundo. A Yuna chegou. Olha a Tainazinha. Oi. Oi, Yuna. Levanta um pouquinho mais a cabeça. Deixa a gente ver. Olha que linda, gente, que ela é. Eu falo que ela lembra a Tainazinha. Ela né? parece uma indinha. Linda, linda. Deixa Oi, a mãe Yuna. conversar. Deixa a mãe conversar, tá? Então, e aí a gente vai... Olá, bem-vindo. A gente vai se distanciando um pouquinho desse sistema e vai repensando por que tem que ser assim, sabe? Por que a gente tem que trabalhar tanto, tem que deixar os nossos filhos a cuidar de outras pessoas para consumir coisas, né? Porque a gente ganha mais dinheiro, consome muito mais, né? Para buscar uma felicidade artificial. E a partir do momento que a gente começa essa mudança da alimentação, ela é uma coisa que acontece de dentro para fora, né? Repensar sobre de onde vem o seu alimento,
como foi feito o seu alimento, em todas as questões, tanto na questão nutricional como na questão energética, sabe? Porque ninguém mais para pensar nisso. Igual eu sempre falo, eu e a Carla, a gente conversava demais, porque ela é uma nutricionista também que tem um projeto muito bonito para retomar, para que as pessoas voltem a cozinhar. A Carla está aqui contando, né? Diante da pandemia, está pensando seriamente nessa questão, porque as filhas são atípicas na alimentação e até em hábitos de brincadeiras, né? Porque foi o que a gente percebeu. A Stephanie está falando de um ponto super interessante, que assim, serve de assunto para outra live, mas a gente sabe que o empoderamento feminino fez parte desse processo, ou seja, quando a mulher passou a ser inserida no mercado de trabalho, ela buscou o seu espaço, então, claro, então a mulher não ficou mais em casa. Então, o que era comum na época das nossas avós, onde as avós ficavam em casa, não é, cuidando dos filhos, e por isso que tinha muitos filhos podiam ficar em casa cuidando. Então, hoje, até a mulher que trabalha fora, né, Stephanie, ela precisa se privar de ser mãe de muitos filhos, porque senão como é que ela vai pagar creche e vai pagar uma série de coisas como você está falando. Então, realmente é um assunto... aqui a gente não está sendo contra a bandeira feminista, pelo contrário, não é? A mulher lutou para ter o seu espaço, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo essa reflexão de que a mulher fora de casa, é como a Stephanie falou, os filhos precisaram ter outro tipo de educação, não é? A educação, o estilo de vida deles teve que ser delegado para outras pessoas. Então, é algo até interessante. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Karine, que é lá do Paraguai, uma das painelistas, ela é diretora escolar. Tem o Wagner, que é diretor escolar aqui. Não é um movimento, vamos sair todos da escola, não. Mas é um movimento para a gente pensar em conjunto, em soluções conjuntas, né? O que a escola pode fazer dentro do seu papel, o que os pais podem fazer dentro do seu papel, porque esse é o momento que a pandemia trouxe para a gente, de refletir tudo isso, alimentação, estilo de vida, consumo, sustentabilidade, e isso está urgente, né, Stephanie? E se a gente não encontrar mais comida no mercado? A gente vai ter que começar realmente a pensar. Exatamente. Mas eu acho, igual você falou, do papel, né? Do papel. Qual é o papel que realmente eu tenho que exercer dentro da sociedade? Qual que é o papel que realmente o meu interior quer exercer? Né? Eu acho que a mulher, porque eu falo isso porque eu não fui criada para ser uma dona de casa. Né? Minha mãe, ela não me ensinou assim praticamente nada de serviço doméstico, não me ensinou a cuidar de casa, não me ensinou a cuidar de filho. E eu, quando era adolescente, falava que nem queria casar e muito menos ter filho. Porque o meu modelo era meu pai, que trabalhava, que chegava em casa cansado do trabalho, abria uma cerveja, ficava lá sem fazer nada. E tipo assim, enquanto eu via que a minha mãe, ela que vida minha mãe tinha dentro de casa? Para mim não era exemplo, né? De assim, uma coisa assim, eu quero ser isso. Não, eu queria ser igual aos meninos. Né? Então, meu filho mais velho, ele sofreu bastante, porque eu trabalhava até 9 horas da noite. Ele quando ele estava na primeira série, com 6 anos, ele saía da escola, ia para casa e ficava em casa até as 9 sozinho. Porque nessa época nem tinha esse negócio de ficar até mais tarde na escola e ficar cuidando. Né? Então ele ficava e teve que aprender a se virar sozinho. A gente... Oi. O que aconteceu, Sandra? Deu uma pausa aqui. Então, aqui as pessoas estão falando, né? Então, é momento de reflexão. Olha, o fato da convivência familiar também que a gente perdeu nesse processo. A Tuta aqui falou, olha, é momento de repensar sobre a terceirização dos serviços. Exatamente. Né, criação dos filhos, né? E aqui a Majô, que é psicopedagoga, está falando, quando a mulher saiu para trabalhar, foi onde cresceu
oferecer nas creches, crianças na escola desde pequena, porque antigamente eu fui para a escola, eu já tinha de 6 para 7 anos, e era comum na nossa época, né? Hoje as crianças estão indo muito pequenininhas, né? Bebezinhos para a creche, né? Uhum. Então é realmente essa realidade que a gente tem hoje, né, Stephanie? Mas é que o Instagram, ele poda a gente, né? Dá uma hora ele corta a gente, É, a né? gente tá com 40 minutos, né? A gente tem mais 20 só. Pois é. Mas você vê que é assunto muito interessante, né? Um assunto que está muito pertinente para todos nesse momento. E como que está a educação na sua casa? Porque a gente andou conversando e você falou, olha, eu não sabia que tinha, né, esse processo de desescolarização e pessoas que estão defendendo isso. A Su é uma grande guerreira, tem dado aí a sua cara a tapa. A Su fez parte do sistema, trabalhou em escola, é também formada, tem pós-graduação na área de educação e decidiu né, adotar a desescolarização. Como que está a sua vida, Stephanie? Você mudou todos os seus hábitos alimentares da sua casa, teve toda essa reflexão que a gente começou a falar. E a educação? Como refletiu isso na educação dos seus filhos? Então, a educação, assim, como eu conversei com você, né? Na verdade, eu não sabia que existia, eu sabia que existia o homeschooling, mas eu não sabia que existia o unschooling. E eu fui pesquisar e eu falei assim, nossa, eu já estou fazendo isso e não estou sabendo. Porque, no ano passado, o meu filho de 14, que está com 14 agora, ele não quis mais ir para a escola. Ele se negou a ir para a escola porque ele falou que ele não se encaixava dentro daquele sistema, que ele não gostava e que para ele estava defasado. Ele falou, não sei, é perda de tempo. Ele falou, é perda de tempo ir na escola. Para mim é perda de tempo. Uhum. Aí eu levei no psicólogo, eu levei no psiquiatra, eu levei para fazer hipnose. Eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para mandá-lo para a escola. Mas, assim, não consegui. Né? Então, Uhum. chegou uma hora que eu falei, cansei, eu vou parar de insistir, eu vou deixar ele no tempo dele, vou deixar que as coisas aconteçam. E ele vai pesquisando o que ele quer, ele vai vendo o que ele quer, vai falando o que ele quer fazer, ele fala que quer ir embora, que quer morar nos Estados Unidos, uma hora fala que quer morar no Canadá, uma hora ele fala que ele não quer ficar no Japão, que ele quer ir embora para outro país. Né? E a Uhum. gente conversa bastante. E aí, agora, o Davi tá assim, né? A Thalita, que tá com 11, vai fazer 12, ela tá na sexta série. Ela gosta de ir para a escola. Né? Uhum. Ela, assim, durante a pandemia, ela sofreu, né, bastante, porque ela gosta de ir para a escola. Só que ela tem uma questão, ela gosta de ir para a escola, ela não gosta de estudar As matérias que são oferecidas lá. na escola. O que ela gosta, ela tira nota muito boa. Agora, o que ela não gosta, ela tira notas horríveis. Uhum. E ela detesta fazer lição de casa. Né? Uhum. Mas ela vai para a escola super feliz, ela acorda sozinha, ela toma café, ela se troca, volta super feliz da escola. Né? Mas ela tem essa questão. Só que, igual, para ela, a escola funciona. Para ela aprende coisas, ela se interessa por outras coisas, ela vê os livros, ela está numa fase de muita curiosidade, de Uhum. querer pesquisar as coisas, ela vai na biblioteca, ela pega livros. Então, ela é diferente. A Yuna, que está com 4, até o ano passado ela estava na creche, né, porque eu estava trabalhando, ela estava na creche. E aí eu vi que, assim, a natureba estava bem devagar. E eu falei, não tem lógica a Yuna continuar na creche, né? Se eu não estou trabalhando tanto, e se a minha saúde está boa, ela está perfeita, eu posso cuidar da minha filha. E aí Uhum. nós resolvemos tirá-la da creche. Então agora ela está tempo integral comigo. Né? Então, ela foi um curto período de tempo para a creche e agora fica o tempo todo com você. E eu Isso. vejo pelas fotos que ela te ajuda na cozinha, ela te ajuda a colher as coisinhas na horta, né? Ela ajuda a cuidar do Ela é bem participativa. cachorro. Todos eles são, né? Todos eles são. Todos eles, assim, se eu peço para dar comida para o cachorro, para colher alguma coisa na horta, porque às vezes eu estou fazendo comida e eu quero uma salsinha. Aí eu falo, Thalita, vai lá na horta e pega uma salsinha para mim.
né? Uhum. Então, ela tem que conhecer o que tem dentro da horta para ela poder colher, né? Uhum. Então, e aí, pesquisando sobre a desescolarização, eu percebi isso, que as crianças elas aprendem com a vivência, com a experiência. E é Uhum. esse aprendizado que fica na realidade, né? Uhum. Muita coisa que a gente aprende na escola, a gente acaba esquecendo. Mas coisas que a gente vivencia e coisas que são repetidas em casa, a gente aprende, né? Uhum. É, tem Então, aqui vários comentários, não sei se você está conseguindo acompanhar, Stephanie, mas por exemplo, né? A Su está falando, cada vez mais crianças não estão se enquadrando nesse sistema educacional que a gente tem vivido e estão buscando profissionais como se o problema fosse de aprendizagem, né? E tem outros comentários aqui, a escola é boa para o convívio com os amigos, que é o que você está comentando agora, uhum, né? E a Manjô está falando, a escola está fazendo o seu papel de ser socializadora. Então, fala-se muito, né? A Vanessa falou, o filho dela não fez o ensino médio, se dedicou ao esporte, ao jiu-jitsu, ele vive da profissão, né? Então, o Cris, ou a Cris, desculpa, tá? Não sei se é o ou a, mas ele falou, mas a escola não é um meio de socialização, se desenvolve a empatia, né? Cris, conversando com alguns pais homeschooler, e talvez a Su possa comentar alguma coisa, ele questiona, né, a questão da empatia dentro da escola, mas chega ao consenso de que sim, há o contato com outras crianças, não é? E é o que a Stephanie está falando aqui da vivência, dessa experiência. Se a gente pegar na memória também, a gente vai lembrar muito disso, né? A gente lembra dos professores que nos marcaram, dos amigos que nos marcaram. Dificilmente a gente lembra das matérias que a gente aprendeu, não é? exatamente. Ou a gente lembra, assim, o que me marca muito eram os trabalhos escolares, onde a gente tinha que debater alguma coisa. É, assim, sarau de poesia, que na nossa época tinha, concurso de música, né? Era Uhum, muita coisa assim, vivencial, que a gente tinha que sociabilizar com outras crianças também, com outros adolescentes. uhum. A Daiane, aqui é a White Moon, a Dai, ela também tem um estilo de vida bem legal. Ela Ah, faz parte do Sagrado Feminino aqui no Japão, legal, muito né? Ela interessante. também tem as ervas dela, ela faz mandalas, ela trabalha com terapia através da arte, né? Uhum, Que a arte, o artesanato também é uma coisa que se perdeu, que esse mundo digital as pessoas deixaram de fazer, né? uhum, Então, e as crianças precisam desse contato. Eu acho que as crianças precisam desse contato com a terra, com a uhum. arte, com as palavras, conseguir expressar aquilo que sente, Uhum. né? E às É, vezes com um professor ela não consegue expressar o que realmente ela sente. sim. Então aqui a Su, tá? A Su tá falando, a questão é o tipo de convivência, né? Então, geralmente, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá, Su? Mas quem adequa um schooler, ele não é a favor de que separe as crianças por série, por idade, mas que separe seria por intelecto, Su, se você puder colocar aí, mas eles acreditam que colocar a criança com a mesma idade, o mesmo convívio social, não promove o crescimento, pelo contrário, né? É porque você fica sempre ali com os mesmos pares. Agora, por exemplo, se você tem uma família grande, tá? Uhum. E tem avó, tem tio, tem primo, então a criança tem contato com várias idades, várias personalidades, o desenvolvimento da criança ele é muito melhor, né? Ele é maior. E se a gente parar para pensar, realmente crianças que convivem com adultos, elas não têm esses trejeitos infantis, elas conversam de igual para igual. É assim com a Yuna? Oi, A Brigadier, Yuna, bem-vindo. a Yuna, Ah, ela convive conecta. muito com os outros irmãos, né? Uhum, Então, na verdade, ela copia muito o que a irmã faz. uhum, Ela copia tudo que a irmã faz, o que a irmã fala, a maneira como a irmã fala, ela vai copiando. Porque acho que talvez para elas, né, para Yuna, a irmã seja o espelho, né? sim.
Mas É, ela conversa... Na verdade, assim, a gente não deixa participar muito de assuntos adultos, né? sim, claro, claro. Respeitando a faixa etária da Isso, criança, isso. Eu não, por exemplo, não desenvolvimento assisto biológico também. filmes, novelas, filmes, assim, de adultos junto com as crianças, né? Uhum, Assim, elas só assistem aquilo que eu permito que assistam. Isso até uhum. mesmo no Brasil. Durante os 3 anos que nós moramos no Brasil, eu não permiti que eles assistissem televisão em casa. Então, meus É, parentes achavam um absurdo isso. uhum, Mas, para mim, a televisão era uma coisa inútil, que só ia trazer uhum. É, besteira para elas, né? olha só, o Cris está levantando aqui a questão, mas e aí na vida adulta, né? Eu acredito que o Cris deva estar falando em relação. Tá, então vamos adotar esse estilo de desescolarização, né, Cris? E aí, e na vida adulta, seria isso, Cris? Como vai ficar a colocação? É, porque ele está falando, na escola japonesa o maior tem um papel de cuidador de menores, assim, né? Então, bom, Cris, então você deve estar aqui no Japão, o Japão tem o senpai e o kohai, não é? Então tem assim, os alunos maiores cuidam dos menores, inclusive para ir para a escola, o grupinho é formado assim, os maiores vão à frente, não é? E os menores vão seguindo atrás. Então tem esse cuidado, sim, aqui nas escolas japonesas. É, a Su está falando, muitos homeschoolers são bem radicais em relação ao uso de eletrônicos, TV e Tá internet, como vendo? Eu você já está era e nem falando. sabia, olha aí. Olha, você então é uma homeschooler, nem estava Nem sabendo, hein, estava Stephanie? sabendo. Pois é, você viu como a gente vai sempre aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo. Uhum. Então, mas Então, é esse processo. Mas eu acho assim, a Cris estava perguntando, falando, né, tirar as crianças da escola, como que vai ser na vida adulta? Eu acredito assim que vai depender de cada criança, de como cada criança reage a isso. É porque tem crianças que realmente querem ir para a escola, tem crianças que realmente gostam de estudar, né? uhum, Gostam de estudar, que são pessoas que crianças que desde assim, mais tenra infância gostam muito de ler, gostam muito de pesquisar, enquanto que outras crianças elas querem ter uma vivência. Né? Então uhum, acho que aquela coisa realmente a vida ensina, né? É de um modo mais duro, muito mais duro. É o que eu sempre falo com meus filhos. A vida ensina de um modo muito mais duro. Né? uhum, Mas a vida ensina. Eu acho que tudo aquilo que o ser humano quer realmente fazer, ele consegue. Né? uhum, Ele consegue fazer. A gente tem casos assim, né, de antigamente, de pessoas que não foram à escola e que se tornaram grandes empresários, né? Fizeram assim muitas revoluções e nunca foram à escola. uhum. Mas não é porque não vai à escola que a pessoa não busca conhecimento. Eu acho que conhecimento está aí para todo mundo. Essa realmente, quando a gente fala de educação, educação é uma temática muito ampla e cada um realmente tem uma concepção, né, do que seria melhor para a educação da sua família, da sua cidade, do seu país, do mundo, né? Mas é como a gente está falando aqui, não é pegar uma única bandeira e fazer com que todos se encaixem nela, porque as pessoas são diferentes, realidades diferentes, estilos diferentes, né? Então, realmente cada um promover uma adaptação da sua realidade em relação ao que se deseja para o desenvolvimento dos seus filhos enquanto crianças e, claro, na vida adulta. O Pregardier, eu acho que é o Pregardier pai, né? Ele está dizendo, dentro da escola ou não, disciplina e conhecimento sempre tem que estar presente. Exato. Então, um dos painéis que a gente vai trabalhar também. Ó, a Yuna, ó, a Yuna. Ayuna. Um dos painéis que a gente vai trabalhar também, que vai ser dia 22, vai ser sobre o homeschooling. E Encosta como, aqui. por exemplo, existem Cadê leis o gatinho? Cadê o específicas gatinho? para o Achou? Procura. homeschooling nos Cadê o Estados gato? Unidos, em cada estado. Ele muda, é diferente, né? Não é a mesma coisa. Então, é a gente pensar que realmente o que vai servir para um nem sempre vai servir para outro e a gente ser flexível nesse sentido, né? A gente está num momento muito de inflexão. As pessoas, se você pensa de uma forma, elas querem que você pense como elas e não é bem assim.
Mas Dilmar Júnior, o papai novo, ó, esse assunto é muito interessante para você, hein, Dilmar, tá? Então, é isso mesmo, né, Stephanie? Então, É olha saber que só, existem alternativas, igual eu não exato, sabia. E eu não sabia que existiam alternativas, que existem colégios com ensino já direcionado para crianças que não querem ir à escola, exatamente. né? Mas E que tem o querem processo de aprender. classificação, sabia? Por exemplo, crianças que nunca foram à escola e de repente querem ingressar no ensino médio. Então, a gente tem no Brasil a LDB, artigo 23 e 24. Quem me passou isso foi o professor Shinoda, que lançou um livro chama MEC no Japão. Ele falou, Sandra, quando as crianças vêm para o Japão e vão entrar na escola brasileira, a gente faz uma classificação, uma reclassificação para ver em que série ela vai entrar. Então, isso serve também, por exemplo, para o homeschooler. De repente, a criança está fora e ela precisa agora, ela estava fora do sistema e ela precisa voltar para o sistema para fazer uma faculdade tradicional ou qualquer coisa assim. Tem dentro da lei, a lei guarda esse direito às famílias, então muitas vezes é falta de conhecimento, é falta de. As pessoas ainda não sabem, né, como lidar com essa situação. Sim, É claro, a Su, né, o papai anônimo, o pessoal do painel do Schooler sabe que no Brasil a questão em termos de leis da flexibilização de ter a criança fora da escola, seja homeschooling ou o unschooling, ainda é complicada, né? Ainda não está assim tão aberta como os outros países do mundo. São mais de 60 onde já se pode ter essa escolha sem ter problemas, por exemplo, com a lei, né? então, porque aqui no Japão, realmente eu não sei como funciona. Porque no Uhum. caso do Davi, ele não vai à escola, mas ele é matriculado na escola e quando terminar a grade escolar, ele vai se formar, né? Ele Perfeito. vai ter um diploma de que saiu do Chugaku, né, do ensino fundamental, mas não cursou, Uhum. né? Então, a Su está falando, ó, a Cris, devemos rever novos conceitos, eu sou a favor, devemos promover essas informações. É por isso que a gente está fazendo o Fórum, Cris, né, onde a Su vai explicar todo esse conceito de unschooling, né, dentro dessa área de quem quer realmente conhecer um pouco mais. Então, a aprendizagem deve ser entendida como algo amplo para toda a vida, exatamente. Não é só aprender para fazer prova, não é só aprender para passar na faculdade. Não, esse conhecimento ele Aqui é do precisa banheiro. gerar conhecimento para a nossa vida toda, para se relacionar com as pessoas, para ter mais respeito com as pessoas, ter respeito com a natureza, ter uma educação não fragmentada, mas sistêmica, né? Outros Isso. vão dizer holística, porque não adianta a gente trabalhar só uma parte, um fragmento do ser humano, né? O ser humano é o todo. Então, e tudo reflete na sua profissão, na sua forma de se relacionar, de entender o mundo, de entender o outro, e tudo isso vem dentro da educação, e o nosso tempo está Tá acabando. acabando, tá acabando. Então, uma coisa assim, só pra Bem-vinda, gente Mara. deixar aqui, né? Boa noite. Que, que por exemplo, as crianças, o que elas mais sentem falta são dos pais, né? É, A maioria dos traumas, eles são formados porque as crianças estão longe dos pais, né? E é na primeira infância que esses traumas são formados. Então, a partir do momento que a gente terceiriza essa educação, então a gente está abrindo mão, né, de cuidar dos nossos filhos, né? Nós estamos abrindo mão. Então, acho que é momento de repensar mesmo tudo isso. Se eu posso fazer, né, por que não fazer? exatamente. Pessoal, a gente está com 1 minuto e 20 aqui restante. Eu já quero convidar vocês. Daqui é só uma prévia do que a gente vai estar conversando nos painéis. Então, a gente vai ter a Suverre, o André Camargo, o Robert Koch, né, que é americano, abrasileirado. E vamos falar de tudo isso, né? O que é desescolarização? Esse painel vai ser dia 23. O painel anterior vai ser sobre o homeschooling. Depois a gente vai ter desconteudismo com duas pessoas que fizeram parte do MEC.
educação EAD, que é o que está todo mundo enfrentando, e depois, por fim, educação disruptiva. Então, é o momento da gente repensar tudo isso e repensar juntos, com muito respeito pelas pessoas, pelas escolhas das pessoas, e o objetivo de tudo isso realmente é esclarecer. Stephanie, a sua saudação final, gratidão. Quando eu crescer, eu Muito quero ser como obrigada. você. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Não, eu ainda estou engatinhando ainda em tudo isso. Estou só começando. Né? Eu quero Obrigada. deixar aí meu legado para os meus filhos.